Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre telhas de fibrocimento, telha de fibrocimento ondulada. Sim, sobre isso nós vamos conversar no vídeo de hoje. A telha de fibrocimento, hoje ela é conhecida como telha de fibrocimento porque é o único modelo que a gente tem disponível para venda. Mas muitas pessoas ainda conhecem esse tipo de telha como telha de amianto e se refere a esta telha como telha de amianto. Só que hoje nós não temos mais a venda deste modelo de telha ondulada como sendo a telha de amianto. Por quê? No Brasil, até 2017, alguns estados brasileiros eram proibido a comercialização e o uso do amianto na construção civil. A partir de 2017 para cá, em todo o Brasil foi proibido a fabricação e a utilização de telhas ou produtos de amianto na construção civil, porque esse tipo de material, o amianto, ele é cancerígeno. Se você quiser saber um pouco mais sobre as telhas de fibrocimento, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo daqui. Depois que você terminar de assistir este, você vai lá e assiste o outro vídeo, que eu falo tudo sobre telhas de fibrocimento. E hoje eu vou falar mais profundamente sobre estas telhas de fibrocimento, as telhas onduladas, as vantagens e as desvantagens em utilizar este tipo de telha. É assim que funciona aqui no canal Falando de Cidade. Fala tudo o que é vantagem e o que não é vantagem. Só isso já vale o seu like no vídeo de hoje. E vem com o Ed porque tá bom demais. Quais são as vantagens de utilizar aí as telhas de fibrocimento? Aquela telha de fibrocimento ondulada. Uma das principais vantagens de a gente utilizar aí a telha de fibrocimento, a gente não pode deixar de lado, é o custo. É muito mais barato você utilizar uma telha de fibrocimento do que utilizar aquela telha colonial, aquela telha francesa, aquela telha cerâmica. Vai sair muito mais em conta o uso da telha de fibrocimento, essa telha ondulada bem comum aí no Brasil, que a gente tem de 4 milímetros, de 6 milímetros, de 8 milímetros e de 10 milímetros. Conforme você tem uma espessura maior, você tem uma resistência maior dessa telha e é muito mais econômico. A telha de fibrocimento, ela tem uma dimensão maior, ela tem uma dimensão aí de 2,44 m por 90 centímetros de largura. Só aí você já vê que você precisa de uma estrutura menor, de uma estrutura mais barata. Aquela telha cerâmica, você precisa de uma estrutura mais complexa, uma estrutura de madeira que usa umas pranchas de madeira mais robustas, mais grossas, mais espessas. E isso torna o produto mais caro, torna a telha mais cara. Além disso, a mão de obra para a instalação de uma telha cerâmica também é muito cara. Se você for comprar uma telha metálica, aquela telha tipo sanduíche, também o valor é bem acima. Se você for comprar uma telha de concreto, uma telha esmaltada, vai ficar muito mais caro. Então o custo é a principal vantagem do uso da telha de fibrocimento. Uma outra vantagem do uso da telha de fibrocimento é que ela é super resistente às intempéries, às questões de chuva, sol, chuva, a queda de granizo no dia de chuvas muito fortes com tempestades de granizo. Aquela telha de 8 milímetros já suporta muito bem. A mais fininha de 6 milímetros não, mas eu nem recomendo muito você fazer a cobertura aí de uma casa com esse tipo de telha. Uma cobertura ali de algo mais passageiro, como por exemplo um canteiro de obras, você pode até utilizar a telha mais fina, a telha ondulada mais fina, mas uma construção definitiva você já pode utilizar aí a de 8 milímetros para cima, que o granizo não vai quebrar esse tipo de telha. A outra vantagem que a gente tem é que essa telha ela pode ser pintada. Você vai ver em uma das desvantagens que eu vou falar sobre a necessidade de aplicação de um impermeabilizante. Além do impermeabilizante, você pode pintar esta telha na forma que você precisa para ficar aí de acordo com o seu projeto. A outra vantagem que a gente tem é que essa telha ela precisa de pouca inclinação, enquanto que na telha cerâmica você precisa de uma inclinação maior, aquela inclinação para que a água escorra. A telha de fibrocimento, uma inclinação menor, vai resolver o seu problema e você não vai ter a água retornando para dentro aí da sua casa, para dentro do ambiente. E agora nós vamos falar das desvantagens de utilizar a telha de fibrocimento. Olha, uma das desvantagens de utilizar
A telha de fibrocimento é que ela demanda um maior cuidado na fixação e no acabamento, porque se não for feito de forma correta por um profissional que entende do que está fazendo, o vento, quando vem em uma tempestade, leva com facilidade esta telha. Então, além de um projeto, você precisa ter uma mão de obra especializada para fazer este trabalho. A outra desvantagem que a gente tem é que é uma telha que absorve calor. A telha de fibrocimento, ela absorve o calor com maior facilidade e este calor passa para dentro do ambiente. Para isso a gente precisa fazer a instalação de um forro e no entreforro, naquele espaço entre o forro e a cobertura e o telhado, a gente utiliza aí uma lã de vidro ou uma lã de PET, que vai resolver muito bem. Aí você fala para mim, Ed, se eu for fazer um forro e fazer um enchimento de lã de vidro no caso, vai deixar o meu telhado mais caro. Mesmo assim, sai mais em conta do que a telha cerâmica, você fazendo um forro. Até porque, mesmo quando você faz uma telha cerâmica, faz um telhado com telha cerâmica, você geralmente faz um forro. O que você acrescentaria aí seria o enchimento com lã de vidro ou com lã de PET. A outra desvantagem aí da telha de fibrocimento é que a telha de fibrocimento ela deixa passar um pouco de umidade para a parte interna. No caso de você fazer aí um forro de PVC e colocar uma lã de vidro, não vai influenciar muito, mas no caso dos forros de gesso vai influenciar um pouco, pode manchar o seu forro de gesso. Então, neste caso, eu sempre recomendo a impermeabilização da telha. Hoje nós temos impermeabilizantes líquidos que você passa sobre a telha com um pincel, como se você estivesse pintando esta telha, e ele já serve também como pintura, vai dar aquele aspecto cinza ou branco para a sua telha. E um dos impermeabilizantes que eu sempre recomendo é o Sika impermeabilizante para telhado. Se você clicar aqui na descrição deste vídeo, depois que você terminar de assistir, você vai ver que tem um link lá da Amazon que você pode ver todas as características deste Sika impermeabilizante. Você vê o preço, se te interessar também você já compra, já recebe aí na sua casa para aplicar no seu telhado e você ter aquela telha que não vai ter esse problema dessa desvantagem de entrada de água, de infiltração de água aí na sua telha. Não é uma infiltração assim que entra muita quantidade de água a ponto de escorrer, mas tem aquele vapor de água que pode trazer uma umidade dentro daquele espaço. Isso não é legal, isso não é interessante aí para o seu ambiente. Então é importante que você faça a aplicação aí deste impermeabilizante. Eu sempre recomendo aplicar o impermeabilizante antes de você montar o seu telhado. Se já tiver montado, também é possível você aplicar, não tem problema nenhum. Mas se você puder dar uma mão desse impermeabilizante nas duas faces da telha antes de fazer a sua montagem, vai ajudar muito aí para resolver o problema de infiltração. Olha, algumas pessoas dizem que é feia, algumas pessoas dizem que a aparência não é legal, e eu complemento para você. Vai depender do seu projeto, porque você pode ter um telhado de fibrocimento aparente com uma pintura legal, ou você pode fazer uma cobertura embutida que você não vê a cobertura. Então, para que gastar muito se você pode ter um projeto legal e resolver aí o seu problema? Vem com o Ed falando de cidade.